Fala galera da Som Clube, hoje eu tô aqui com o Celito. Boa. Celito Maier. Boa, Guri, obrigado, viu? Show de bola. Celito, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite de poder compartilhar algumas experiências, algumas convicções. Uma grande alegria de estar aqui. E meu pai mexia com madeireira, então o maquinário todo era para destro. E ele falou, não, esse menino aqui não vai dar certo. E é verdade, a serra... Realmente, né? Tem, falei, é perigoso. Ele vai cortar a mão, ele vai cortar a mão. Ele não nasceu para isso aqui. Então, meu pai foi intuitivo nesse sentido. Aí ele chamou o tio, né, da minha mãe, na verdade, irmão da minha mãe, meu tio. Leva esse menino para os jesuítas. Quer dizer, leva esse menino para estudar. Meu tio, ele era um padre jesuíta. E aí, com 12 anos, eu fui para o seminário. Na verdade, a motivação era estudar, sair, buscar um outro universo que não aquele daquela fábrica tal. E eu fui para Florianópolis. E aí passei meu ensino médio estudando lá em Floripa. E nessa época o estudar significava internato, né? Internato. No meu caso era internato com os jesuítas. Eu segui essa vida, gostei demais, a ponto de com 17 anos eu ter terminado o ensino médio e fazer a opção, não, eu quero ser jesuíta. E eu fui para o noviciado em Cascavel, no Paraná. Eu fiquei lá 2 anos, fiz o noviciado, terminei o noviciado, falei, cara, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí eu fiz, Celito, e o jesuíta é uma espécie de padre? Como que é isso? É uma congregação, é uma nomenclatura, né, uma congregação de padres. Tem os padres franciscanos, padres agostinianos, né, e assim tem os padres jesuítas. É uma congregação religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola. Aqui em Belo Horizonte, o Colégio Loyola é o colégio mantido pelos jesuítas. É uma instituição religiosa. Aí eu me tornei jesuíta. E em Cascavel eu fiz os votos de pobreza, castidade e obediência. E eu me tornei jesuíta. De lá eu fui para Paraíba, fiquei um tempo na Paraíba estudando. E eu voltei em 81 e vim para BH fazer filosofia. Eu me formei em filosofia. Na UFMG? Não, com jesuítas. Isso é uma faculdade particular de jesuítas, que tem convênio com a UFMG. Tem professores que eles fazem uma permuta de professores e tal. E agora, deixa eu te perguntar uma curiosidade sobre os votos. Isso. O que é isso? Pois é. O religioso, por exemplo, o padre religioso, porque tem o padre religioso e tem o padre diocesano. Qual que é a diferença? Quer dizer, o padre diocesano, por exemplo, ele tem voto de obediência ao bispo. Ele tem voto de castidade, por exemplo, ele não pode casar. Mas ele não faz o voto de pobreza. Ele não faz o voto de pobreza, ele vive no mundo. Ele vive no mundo, é chamado padre secular. Mas é padre. O religioso, ele vive em comunidade religiosa. Ele fica longe da família. Ele não tem fonte de renda, ele não tem nada. Né, assim. São os padres que eles vivem nos conventos. É isso? É um convento? Não. Alguns são de conventos, outros não, vivem em chamada congregação, vivem em casas religiosas. Não são conventos, são casas de padres. Convento normalmente é uma ideia de algo mais fechado. Ali não. E então você faz o voto de pobreza, você renuncia a bens, você não tem nada. Se você precisar de algo, a instituição te fornece, uma assistência médica, um plano, alguma coisa que você precisar. Você faz voto de castidade, de você não ter relação sexual, de você não vai casar, você não vai construir família. E voto de obediência ao superior, jesuíta, obediência ao bispo, ao papa, a hierarquia, né? E eu fiz esses votos. Isso foi lá com meus 17 para 18 anos. E para que servem esses votos? Isso aqui gera a identidade, né? Gera a identidade do religioso. E a grande intuição desses votos são ter disponibilidade total para a prestação de serviço. É como se você renunciasse a si e vivesse em função do chamado. Pronto, me chama, vai para tal lugar, fui. Sabe? Você não tem apego a nada. Função da obra. De função, exato. Onde está chamando, ali eu estou indo. Então, essa é a grande missão, quer dizer, a grande deixa, eu diria, o sentido de ser dos votos. É uma consagração ao serviço, à diaconia, à prestação do serviço. Né? E eu me formei e segui trabalhando nessa linha. Isso foi até 92, quando eu já estava com 28 para 29 anos, quando eu percebi que
estava tendo uma pedra no meio do caminho, que não era bem isso que seria para a minha vida. Foi quando deu uma pequena guinada na minha vida e eu deixei a vida religiosa com 28 anos. Mas aí você já tinha feito filosofia? Eu tinha feito filosofia, já tinha feito teologia. Eu saí... Teologia foi uma outra faculdade ou foi outra mestrado? Faculdade, não, outra faculdade. Filosofia, 3 anos, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, trabalhei na universidade, lá no Unicinos, fiquei lá estudei, me formei, trabalhei lá na formação de novos seminaristas, numa cidadezinha no interior. Depois eu voltei para fazer teologia. Aí eu fiz mais 3 anos de teologia. E todo esse trabalho, quando você fala, trabalhei na faculdade, você tinha um salário ou não? Não, nada, não tinha nada. Na verdade, para não dizer nada, você tinha tipo assim, $7. $7 para você gastar quando precisasse. Ou seja, não tinha, você tinha o equivalente. Bom, hoje $7, 7 vezes 5, né? Entende? Então você tem aqui 40, 50 reais tal. Então, imagina, você tem 50 reais para você gastar na semana. Entendi, então você não tinha salário. Não tinha nada. E roupa, por exemplo? Se precisasse, você pedia. Olha, eu quero uma roupa, eu preciso, calçado. Cara, minha calça rasgou, meu tênis, estou sem tênis. Ok, vai, aí a gente compra. A instituição comprava para você. Então, Celito, você fala isso para mim é assustador, cara. Porque eu vi assim, o ser humano ele tem necessidades assim de, sei lá, eu quero comer um doce ou qualquer coisa nesse sentido. Não, vamos lá. Você tem, imagina, hoje eu estou mais, imagina, você tem 40 reais na semana. Se organiza. Você quer comprar um doce? Você tem 40 reais. Aí eu quero tomar uma cerveja. Você tem 40 reais na semana. Até segunda, então de domingo, ou de segunda a segunda. No final de semana eu quero sair depois do encontro lá da igreja, eu quero tomar uma cervejinha. Então bom, então lá. Ou seja, cada um paga uma. Ok, então você separa uns 10 reais para isso. Então eu cresci assim, cara, nunca tendo nada. E financeiramente falando, nunca tendo nada, nunca precisando de nada, a ponto de eu nunca ter tido noção de dinheiro. Então, e aí, foi um grande desafio para mim, depois que eu caí no mundo, me tornei professor, comecei a lecionar, e cara, como é que se lida com dinheiro? Porque você tem família hoje. Sim. E a partir do momento que você tem família, você tem um reino ali para você cuidar. E a sustentabilidade. E você é o rei, você é o responsável por aquilo. E aí? Pois é. Essa foi uma dura aprendizagem, mas ok. A insegurança era tamanha, cara. Sabe aquela coisa quando eu saí da vida religiosa e comecei a buscar emprego e fiquei 6 meses procurando emprego, conseguia aula num colégio estadual lá em Serra Verde, Venda Nova. 6 meses trabalhando, sem ganhar um tostão, inclusive. Deu problema nos papéis, não consegui. Depois eu passei num concurso público numa escola particular. Eu comecei a receber um dinheirinho. Cara, como é isso? Concurso público numa escola particular? Não, desculpa, é um concurso assim, público porque eram vários candidatos. Vários candidatos para uma vaga. É nesse sentido público, né? Aberto, era um concurso para uma vaga num colégio. E eram mais 26, 27 pessoas concorrendo. Entendi. Aí eu consegui a vaga. Cara, o primeiro dinheirinho que eu recebi, na época eu pagava quinzenalmente, sabe? Quinzenalmente. Então, cara, o primeiro salário que eu recebi, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Cara, eu nunca tinha recebido tanto dinheiro. Velho, é como se fosse hoje, equivalente assim, a 1.500 reais, mais ou menos. Cara, velho, eu caí de joelho, bicho, agradeci. Fui na capela rezar, agradecer. Eu nunca, na minha vida, véio, eu tinha visto tanto dinheiro. E você já estava com mais de 30 anos? Estava com 30 anos. Meu primeiro emprego formal com 30 anos. Depois, 6 meses de emprego, carteira assinada, perspectiva, bom. Aí que eu comecei a pensar em casamento, porque eu estava namorando na época, né? Falei, dormindo na casa da sogra, né? Volta a fita um pouquinho nesse caso. Foi isso que te fez repensar os votos? Na verdade, o que me fez repensar os votos foram várias coisas. Eu era maratonista, eu corria maratonas, na época já. Que legal. E eu tive ruptura de ligamento, porque eu ia correr maratona, mas eu morava numa república e faltava uma pessoa para jogar futebol. Então, você quer? Eu quero correr, meu tênis é de corrida. Celito, corre não, joga com a gente. E eu estava com tênis de corrida. Então eu jogava às vezes na república, futsal com os meninos, e o tênis não era apropriado. Então eu tinha várias torções. E naquele dia eu tive uma ruptura de ligamento no tornozelo. E eu fui para a cirurgia, tive que operar.
no Felício Roxo. E isso nós estamos falando de quê? 20 anos, 28, 30? Em 1900, isso eu tinha 26 anos para 27 anos. E aí eu fiquei na cama, né, cara? Fiquei na cama. No Felício Roxo? Felício Roxo operei, e aí eu fiquei lá com o pé pro alto, e aí a vida passa. Aí vem, cara... Você começa a repensar, começa a repensar toda a orientação da minha vida. E aí eu recebia visitas. Várias pessoas me visitavam. Várias pessoas das comunidades. E uma pessoa especial, pelo sentimento meu quando ela me visitava. Cara, então você imagina, você recebe visitas. E tem uma menina que vem te visitar, outra menina, outras pessoas. Mas quando uma te vem visitar, um sentimento diferente bate dentro de você. Sabe? Algo desperta ali. E aí junta com tudo que eu estou refazendo na vida, junta com isso. E eu falei, cara, a vocação de serviço, sim. Mas e o meu desejo de ser pai? E o meu desejo de construir família? Foi aí que foi um tempo difícil. Eu recuperei, fui para a igreja de São José, na Afonso Pena ali. Cara, eu fiquei 7 dias dentro dessa igreja. Eu ia lá todo dia. Passava umas 3, 4 horas do dia, eu chorava lá dentro. Eu tinha que tomar uma decisão. Você estava tendo uma espécie de... Não, uma catarse mesmo, né? Porque para minha família em Santa Catarina, a preparação era de eu ser padre. Eu estava me preparando para ser padre. Cara, eu já estava ordenado diácono. O Dom Serafim, que me ordenou, quer dizer, eu já havia sido ordenado diácono, em 6 meses eu ia ser ordenado padre, praticamente. Então a expectativa era uma. Então, e a igreja, ela traça para que isso aconteça com 30 anos, não é? Mais ou menos isso. Acontece em torno dos 30, porque você forma, depois você tem um ciclo de formação, né? Filosofia, magistério, estágio, teologia. Então, se você juntar, isso aí vai dar uns 10 anos, pelo menos. Né? Em torno de 29, 30 anos, você ordena sacerdote. Então você estava naquela fase, né? Ou vai ou racha. Tipo, aquela tem fase. Que ir, né? Isso. Estava sendo como que automaticamente sendo encaminhado. Mas aí eu acordei, quer dizer, eu fui acordado, né? O Espírito sopra, né? O Espírito diz, cara, né? É como se Deus dissesse, não, eu quero que você de outra forma prospere como uma família. Uhum. Tipo isso. E aí, só que aí eu vejo hoje, cara, e aí acho que aí vai para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, vai uma deixa muito legal. Que é o seguinte, imagina, tudo que você faz na vida, cara, tudo que você faz na vida é como se você soltasse um fio de pólvora. Você faz uma coisa, na palavra que você fala, um gesto, tudo que você faz é uma pólvora que você vai soltando. Lá na frente acontece uma coisa, e aí como se acendesse aquele pavio, e ele ilumina para trás. E aí hoje, por exemplo, hoje eu vejo que como que tudo foi conduzido muito bem. Eu sou celebrante de casamentos há 32 anos que eu celebro casamentos. Quer dizer, e aqueles casamentos que a igreja não atende. Sabe, pessoas olha que interessante. Às vezes uma pessoa que é divorciada, Então, se eu perceber que eu saí da igreja, engraçado, eu saí da instituição, mas o que eu faço hoje, eu tenho mais de 3.000 casais que eu já celebrei casamento. Faço batizados, e não é em nome da Igreja Católica, é em nome de Deus. Quer dizer, eu celebro a acolhida da criança na comunidade afetiva. Quem diz que tem que ser dessa forma? Então, algumas coisas da igreja que me incomodavam lá atrás. Que era 880 demais e... E aquela coisa sempre, irmão. A gente diz que Deus é amor. E que Deus é amor, que Deus habita onde o amor acontece. Mas um casal que se ama não pode casar porque ele já foi casado, porque é divorciado, não pode. Está em estado de pecado porque divorciou. Um primeiro casamento que nunca podia ter acontecido, não devia ter acontecido. Mas aconteceu e amadureceram. Perceberam que não deu certo. E toda essa carga de experiência agora ele leva para uma segunda relação afetiva e constrói um casamento maravilhoso. E quem é a igreja? Quem somos nós para nos arborarmos em juízes e negar a esse casal a bênção? Que interessante. Entendi. Isso. Aí eu comecei a fazer essas cerimônias fora de igreja. Cara, eu fui demitido da PUC por causa disso. Eu era professor da PUC.
Eu fui demitido por causa dessa cerimônia. Como foi isso para começar? Como é que você começou a celebrar casamento? Eu era professor no Marista Dom Silvério, isso foi em 92, mas, né? Colégio Marista. Isso, eu era professor nessa época. É conhecido assim, né? O Colégio Marista. Eu era professor, e aí tinha um casal que quis casar. Eu os conhecia muito, e teve uma intermediária, uma madrinha, veio falar comigo: Celito, pelo amor de Deus, esse casal quer muito casar, mas eles não podem casar na igreja. Cara, eles tinham um histórico de ser ministro da Eucaristia, eles tinham um histórico maravilhoso. Mas aconteceu, quer dizer, separaram, ambos tinham essa trajetória, e que agora eles se encontraram e queriam casar. A igreja negou a bênção a eles. Não pode. A igreja nega nesse caso porque entende que uma pessoa que foi ministro... Não, a indissolubilidade do casamento. O casamento é para sempre. O casamento é para sempre. Diz a instituição, em nome de um texto bíblico: o que unires será unido. Ou seja, mas quem diz que Deus uniu? Entende? Você diz, tá, o casamento aconteceu. Porque às vezes foi uma situação. Sim, não, e outra coisa, gente, se Deus não é amor, eu parto desse princípio: se Deus é amor, aquilo que Jesus fala, a letra mata, o espírito vivifica. Então, há momentos em que a letra mata. Então, se você vive uma relação a dois que é o inferno, o compromisso nosso é com a felicidade. Você tem que, com a integridade, com a retidão, com a lisura. Então, se há um momento em que a coisa não deu certo e eles se separaram, no meu entendimento sempre foi isso: eu fui ordenado para prestar um serviço. Eu sou um prestador de serviço. Sabe o que é ser mediador? Quando Deus te chama para ser um diácono, para ser um mediador, é para não sermos causa de escândalo e de tropeço. Diz Jesus: ai daquele que escandalizar um desses pequeninos. É melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar que nunca tivesse nascido. Então, tudo que eu não posso e não devo ser é causa de escândalo, causa de tropeço. Então, se o casal quer casar, eles se amam, cara, com maior alegria eu celebro. Porque o casamento não... os ministros são o próprio casal. Eu sou uma testemunha qualificada para dar assistência. Eu dou assistência. Eles que casam. Eles querem uma bênção. E se eu fui ordenado, ungido para dar bênção, eu não vou negar bênção. Mesmo que a igreja diga que não pode. Quem é você? Então, às vezes, quem deveria ser mediador de Deus acaba sendo o maior obstáculo. Então, na minha trajetória, eu encontrei vários casais que dizem assim: Celito, eu sou cristão, apesar da igreja. Apesar da igreja, eu sou cristão. Que interessante. Eu continuo crendo, porque Deus é mais. Deus é mais. Deus é um espírito que não tem forma. E quando você vai celebrar, tem uma tendencioso, né? As palavras acabam sendo cristãs também, né? Sim, depende. Aí no meu caso, com as cerimônias, as palavras são de acordo com a fé compartilhada pelo casal. Então, não necessariamente. Há cerimônias que são, basicamente, são cerimônias humanistas, fundamentadas na psicanálise, na psicologia, na teologia. Outras não, outras são explicitamente cristãs. Outras são ecumênicas, porque são... Então existe uma conversa ali, né? São vários. Eu tenho 6 meses de acompanhamento. Olha que interessante. E os últimos 3 meses de maneira mais intensa, com a personalização da celebração. Então, não tem nenhuma celebração que não seja feita assim, né? Personalizada. Eu conheço a espiritualidade, a mística, a religiosidade do casal, se a cerimônia vai ou não ter uma dimensão religiosa. Então, tudo isso a gente olha. A minha vestimenta, se é terno e gravata, se é uma calça social, uma calça sarja, uma camisa social, um paletó, se é uma túnica branca. Então, tudo é uma narrativa, é tudo uma visão de conjunto, né, da obra. O casal vai me dizendo, se mostrando. Vai se mostrando e a gente vai construindo juntos. Então podemos fundamentar aqui. Então nesse caso, vamos pegar esse texto bíblico. A gente pega um texto bíblico. Em uns casos, não, eu prefiro Carlos Drummond de Andrade, Cora Coralina. Eu quero, entende? Eu quero aquela música do Oswaldo Montenegro, Metade. Essa música para nós é o nosso hino. Então pronto, vamos trabalhar em cima dessa letra. E a gente vai construindo a cerimônia. Que interessante. Muito legal. É isso. E aí estou nisso há 30 anos, cara. Isso é bom demais.
Hoje é muito claro, é minha missão. Então, se eu me aposentei de sala de aula, sigo com uma outra aula ainda, dei aula há muitos anos no Marista Silvério, Santo Agostinho, Bernoulli, na UFMG. Então, é interessante que todos os colégios que você citou são colégios muito tradicionais. Né? Sim. E todos muito bons, né? Isso, a formação dos jesuítas permite isso. Ajuda muito, com certeza. Embora a formação ajuda, mas, por outro lado, você tem que ter atitude. Eu sempre falo assim, tem boa biblioteca em todo lugar. Tem professores ruins em todo lugar. O diferencial é você. Você com o detalhe que faz a diferença. Entende? Por melhor que seja a biblioteca, por melhor que seja o professor. É conhecer muito de pessoas. Mas se você não tem a atitude, cara, como diria um povo do interior, tem que ter... Como é que fala? Expediente. Cara, você tem que ter expediente. O cara não tem expediente, pô. O cara não tem expediente, o cara não se move, pelo amor de Deus. Sabe? Então é isso. Isso é a sua produtividade? Os livros que você escreveu, isso conta? Muito. Tem um amigo, alguns colegas. Quantos livros você já escreveu? Tem uns colegas meus que dizem assim, Silito, tem uma coisa que eu admiro em você, que é a disciplina. Eu sou mega disciplinado. Esse é um ponto que eu tenho que reconhecer. Que eu sou daqueles que levanta às 4 da manhã. Né? Agora aposentado 4h30, tá, ok? Né? Mas quando dá meio-dia, tipo, você rendeu um dia inteiro de trabalho. Então, eu sou assim, eu organizo, produzo, sempre escrevi muito. Na verdade, o sempre significa, desde 92, quando eu comecei a dar aula, a gente recebia o material didático. Aí eu pegava aquele material didático e via, cara, não tinha liga, não ligava com a meninada. Então eu comecei a escrever meu próprio material, eu começava a escrever as minhas aulas. Que interessante. Eu comecei a escrever. E aí, em 2010, eu lancei meu primeiro livro de filosofia, que foi inclusive depois aprovado no MEC, foi para o Plano Nacional do Livro Didático, para as escolas públicas, inclusive. E tal. Legal. E isso muda o jogo financeiramente, por exemplo? Olha, no caso do livro aprovado pelo MEC, sim. Por quê? Um livro que custa R$100, você vai ganhar R$1 no livro. Só que você ganha na escala. Então, se você vender 500 mil livros, são R$500 mil. Né? E com o MEC endossando, isso, você vende muito. Isso. Então, agora, só que são 20 livros, ou 5 livros, ou 10 aprovados, a escola escolhe qual livro a escola quer. Entendi. Então, tem isso também. Então, eu gosto de escrever nessa linha também, mas, por outro lado, de escrever na linha da espiritualidade, filosofia, sociologia, fora de colégio também, fora de escola. E agora, em agosto, eu vou começar um curso de espiritualidade para casais, né? Agora em agosto. Eu vou fazer as divulgações, tá, com calma. Eu fiz na pandemia, agora nos interrompemos e os casais estão demandando de novo. Então é outro tipo de coisa que pode ser. E é um curso presencial? Na pandemia era remoto e a maioria das pessoas prefere remoto. Ainda prefere agora remoto. O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa 7 horas, toma um banho, come alguma coisa, vai para a cama, senta na cama com um computador e ele e a esposa sentado na cama acompanhando 1 hora de conversa comigo. Então eles preferem assim. Esse perfil é como se fosse uma mentoria. E aí é ao vivo. Isso, é ao vivo. E aí depois faz um presencial, tipo assim, 2 meses, vamos marcar um presencial, aí aluga um salão, e aí ele marca uma coisa assim, com um almoço, uma coisa assim que a gente vai organizar. Então, e isso demanda também produção de material de espiritualidade. Né? Porque você almoça todo dia, você vai para a academia, você malha, você treina, e a questão espiritual. Né? Eu sempre digo o seguinte, o celular, quando a carga está acabando, o que você faz? Você pluga na tomada. E onde é que você se pluga? Quer dizer, nós somos energia. E onde é que você se conecta? Então eu sempre digo, as pessoas sugam a gente o dia inteiro, mamam, te deixam mochibento, murcho no final do dia, se você não tiver onde se conectar. Então a melhor parte do dia é minha. Para mim, eu acho que eu me mereço. Aí de manhã cedo se conecta à fonte. De manhã cedo eu me conecto, eu faço meu yoga, meu pilates, minha meditação de manhã cedo. Na sequência eu passeio com os cachorros. Então, esse tempo para mim ele é sagrado, é onde eu me abasteço. E começa às 4h30 mais ou menos. Isso, aí eu tô ali 6 da manhã, vou na rua caminhar com o cachorro,
né, dar aquele passeio com ele, depois tomei o café, e aí eu sou marido, aí começa, aí a esposa quer um colo, né, você tem que atender, você atende com o maior prazer, com o maior carinho, depois você começa a preparar material, aula, feira, preparar almoço, tal. Na parte da tarde, depois vem o dia a dia, primeiro você. Primeiro eu. Interessante isso aí. Isso é fundamental, porque se você não fizer isso, quer dizer, quem vai cuidar de você? Né? Deixa eu repassar aqui, Celito, só para entender essa história. A história da sua vida é fantástica, porque no meio da vida, no meio não, né? Mas você já estava tudo 60, encaminhado, de repente você muda. Como é que é esse negócio de você pegar um navio e de repente você mudar a rotação do navio de uma vez? Conversão, né? A palavra conversão. Conversão. E aí, cara, mudou tudo. Mudou tudo. Você saiu para você sair dos jesuítas, por exemplo. Como que é isso? Você pede uma carta? Eu tenho que fazer uma carta para Roma. Quer dizer, na verdade, para sair não. Para sair você diz, cara, não dá, eu não quero. Não dá. E isso aconteceu pós-hospital? Aí eu comuniquei ao meu orientador espiritual. Na época a gente sempre tem um orientador espiritual. E diz, olha, é isso, está acontecendo e tal. E aí eu comuniquei. Olha, aí vem a crise existencial, não é isso. Então pensa, pede um tempo. Fica um tempo afastado, esfria, cabeça, quem sabe, tal, você volta. Ok, tal. Então eu acabei saindo e não voltei não. Não era para voltar mesmo para mim. Então, isso foi muito significativo. Então, há uma ruptura com um estilo de vida. E meu maior sofrimento, sabe qual foi depois? Minha esposa fala muito com isso. Quer dizer, eu aprendi que as pessoas são boas, sabe? Eu cresci nesse ambiente. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Confiar. Porque você estava num ambiente que todo mundo estava ligado na fonte ali, né? E todo mundo. Você é padre, religioso, você trabalha com orientação. Todo mundo que vem para você imagina que elas vêm bem intencionadas. Mas depois que eu caí no mundo, é tanto golpe sofrido. Nossa, é muita ingenuidade, sabe? Aquela santa ingenuidade de quem acredita, de quem confia. Mas foram tantas aprendizagens duras, a ponto de você chegar a um momento e dizer, meu Deus do céu, quem é esse ser humano? Será que o ser humano é efetivamente bom? Conta uma aí, Celito, que você passou aí. Conta uma história que você passou. São tantas. Eu falo nesse momento aí de ruptura, porque você ainda não tinha uma relação, um relacionamento. Não. Você tinha um sentimento. A coisa muito básica, primeira, quando você sai, você conhecia a pessoa, sabe? Você fica assim, que te orienta, que te acompanha. Aí depois, quando se diz que não é mais, não, eu não quero isso. Eu não quero mais essa vida. Eu quero isso. E é quando se diz que não quer mais isso, a pessoa que me... Cara, ela mudou do vinho para água turva. Assim, de dizer que eu estou errado, de dizer que a minha vida não vai dar certo, que não vai dar 3 meses para eu voltar, e se eu casar vou ser um fracassado. Assim. E falei, gente, mas que coisa. Então, como é que as pessoas são travestidas? Né? Aquilo de cordeiro e lobo. Né? Enquanto você está falando a minha linguagem, nós estamos juntos. Basta você dizer que há perspectiva de vida numa outra dimensão que não essa, você vira meu inimigo, você fala mal. Então, foram várias experiências assim, né, de pessoas de usar o nome da gente, N elementos, mas não vou nem entrar em detalhe. Então aí eu comecei a ficar um pouco mais realista, no sentido de dizer, olha, do ser humano o que você espera? Tudo. O que é tudo? É nada. O que é nada? É qualquer coisa. Então, é o tal do não criar expectativa, né? Porque eu sempre falei, por que não criar expectativa? Porque você me pertence? Não. Então você falar para mim, Celito, eu nunca esperava isso de você. Hoje eu digo, problema seu. Porque você criou uma expectativa que eu não te dei isso. O direito. Você me colocou dentro de uma moldura e quer que eu me comporte dentro dessa moldura. E na verdade eu fazia para as pessoas uma moldura, eu pensava dentro de uma caixinha. E as pessoas não agiam dentro da caixinha. Eu fui educado o tempo inteiro para ver as pessoas dentro de uma caixinha.
E eles mostraram para mim que a vida é muito cruel. É uma lei, como dizia Hobbes, o homem é o lobo do homem. Quando duas pessoas querem a mesma coisa, um vira inimigo do outro. Então foi uma dura aprendizagem. Mas mesmo assim, sem perder a esperança, quando sem perder... você sai dos jesuítas, você perde inclusive onde morar. Sim. E aí? E aí foi, eu morei de favor. Aí eu sou muito grato, entende? Aí vem outro lado, né, de pessoas com quais eu caminhava. Eu fui muito grato, eu morei em fundo de casa, numa meia água ali, pó de brita, cimento num lado, eu consegui um espacinho para mim. Para quem já estava acostumado a não ter nada, estava tudo certo. Só que aí é o seguinte, eu não tinha R$1. E como é que faz dinheiro? Como é que compra comida? E você falou certo, né? Faz. Porque dinheiro não se ganha. Só que aí, se faz. Só que aí o que acontece? Eu tinha feito música, relativamente. Eu estudava música. Assim, por conta, sempre fui autodidata. Então eu tocava violão, eu tocava clarineta, eu tocava flauta doce. Tal. E aí, cara, comecei a dar aula de violão. Olha, que legal! Eu comecei a dar aula de violão lá no Planalto, no bar do Planalto. E aí, cara, comecei, e eu não sabia cobrar. Quanto que eu cobro? Então eu dava aula, cara, dá qualquer coisa. E aí, tipo uma oferta, né? Dá um dinheirinho, aí qualquer coisa. Que era o tipo, os jesuítas? Não, os jesuítas não podiam pedir, não é? Não, eu podia colocar um preço, cara, eu sou professor de música. Eu sei violão, posso dar, então de aula de violão, aula de flauta. E aí, só que o pessoal começava a pagar, eu pagava direitinho. E aí eu comecei a comprar as coisinhas. Enquanto eu fui buscando emprego. E demorou 6 meses para eu conseguir. E nesse intervalo a música me sustentou. E aí ou depois já dava para você comer. Exato, e foi. Que aí, legal. E o morar de favor era o quê? Você podia comer, você podia tomar banho? Como é que era isso? Tinha um quartinho para você? Isso, era no fundo mesmo. A casa ficava aqui e no fundo da casa era um quarto de dispensa de material de construção. Usa lá, pode, se você não se incomodar. Claro que não. Então eu usava lá. Lá tinha um espaço tudo para você lavar a cara, tal, um banho tcheco, né, tal. E pronto. E eu saía. E aí o que eu fazia? Quando dava meio-dia, 11 horas, na verdade, eu ia visitar meus conhecidos. Por que 11 horas? Entendeu? Aí eu chegava lá, batia um papo, almoçava e voltava. Então eu tinha uma refeição no dia. Celito, que loucura, cara. Então conseguia uma refeição no dia. E aí, depois você estava aqui em Minas. Em Minas, morando lá no Floramar, no Planalto Floramar, aquela região ali. E aí, quando eu consegui você pensou em voltar para casa, voltar para casa dos pais? Não, de forma nenhuma, não. De forma nenhuma. Que legal isso também. Não. Porque eu falei, gente, isso vai dar certo. Eu tenho formação, eu sei, isso vai dar certo. Só que a insegurança era muita. Quando cara, eu lembro bem lá no Vila Clóris, caminhando no Vila Clóris, havia aquelas casas maravilhosas. E eu me pergunto, meu Deus, será que um dia eu vou ter uma casa? Cara, será que um dia eu vou ter uma casa? Porque, longe dos pais, desempregado, era jesuíta, não tem R$1 no bolso. Cara. E toda a sua formação, a principal, eu não sei se é a principal, mas é fazer dinheiro. Porque quando você pensa em formação, você pensa em profissionalização. Isso, né? No mundo, né? No mundo, né? Como fazer dinheiro? Pois é, aí, cara, aí foi uma loucura isso. Mas muito legal você dar esse exemplo do violão. Aí o violão que me manteve. Eu comecei a dar aula, depois, quando eu consegui o emprego, aliás, quando eu consegui o emprego lá em Serra Verde, no colégio estadual, que eu não recebi, eu dava aula 1h30, eu ia para 1h40, mais ou menos começava a aula nesse horário. Então eu dava aula a tarde toda, dava aula de história. De 5ª a 7ª série. E eu esperava. Malucão e tal. E aí eu esperava o final da aula, esperava o turno da noite chegar, porque tinha um sopão. Aí eu comia sopão com os alunos à noite. E aí eu voltava para casa. Então eu garantia minhas refeições assim. Depois consegui o emprego no Marista e a coisa começou a caminhar. E aí, já tendo o Marista também era um turno assim? O Marista era aula de manhã. Aí pronto, eu consegui, foi super bom. Aí já depois comecei a namorar com a Eliana, que é a minha esposa, nós temos 30 anos de casados e tal, e cada vez melhor, graças a Deus e tal. E aí eu ia muito na casa dela, dormia na casa dela,
Lá dormia atrás do sofá, no chãozinho, lá estava um espaço assim, muito, muito clássico. Mas você continuava morando de favor nesse... Sim. Nesse lugar... Mas logo nós juntamos as trouxas. Assim que 6 meses de trabalho, a gente juntou as trouxas. Falei, vamos casar. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida com você mesmo. Meu primeiro amor, né? Meu primeiro amor, tal. E falei, não tem nenhuma dúvida, não. E aí casamos no civil, só no civil, porque não podia casar no religioso. Porque aí, a igreja não aceitava? Não, porque aí que vem aquela coisa. Não, porque o voto de pobreza, castidade e obediência, eu só recebi a dispensa disso de Roma, do Papa. Então eu fiz uma carta para Roma. E aí, essa carta demorou mais de 15 anos para eu conseguir a dispensa. Olha que interessante. Por quê? Porque uma burocracia deles, né? Mas por quê? Porque a forma como eu escrevi a carta, eles não aprovavam. Porque na carta eu dizia que o mesmo motivo que me levou a entrar na vida religiosa foi o que me levou a sair. O seguimento de Jesus. Isso para a igreja não era interessante. Porque não, você tem que dizer, como assim, para você ganhar dispensa, você teria que dizer assim, quando eu entrei na vida religiosa, eu estava enganado, a vocação era da minha mãe, a minha mãe que queria, eu nunca queria, tal, agora eu percebi que a vocação não era minha. Quer dizer, eu tinha que fazer uma declaração de insanidade mental. Mentirosa. Aí então eu conseguiria dispensa. Eu falei, não. Aí quando eu ganhei dispensa, minha filha estava grande, ó, a menina primeira. Mas você não mudou o jeito? Não, a escrita? Não mudei. Aí quando menos espero, chegou a carta. Chegou. E aí, quando a carta chegou, uns 2, 3 anos depois, a minha sogra queria muito que a gente casasse na igreja. Ela queria muito. Aí nós casamos em Curvelo, que a família dela é de Curvelo. Aí nós casamos na igreja em Curvelo. Isso uns 7, 8 anos atrás, sabe? Mas mais para alegria de todos e tal. Isso, convívio e tal. E uma confirmação. E uma forma de festa também. De festa de confirmar, virar um sacramento, né? Confirma uma experiência amorosa. Né? E aí foi. Então aí, como eu disse, então a música lá atrás me sustentou. E como é que foi o casamento? Você casou no civil, alugou uma casa... Uhum. E a sua esposa, então, tinha uma renda, ajudou? Não, na verdade, não. Minha esposa, ela é do lar. Então, desde o começo, nós optamos assim. Ela mexia com estética facial, limpeza. Aí, logo depois, nós engravidamos, tivemos a primeira filha, depois de 1 ano de casado. Aí, nós tínhamos uma opção dentro de casa. Quer dizer, ela ficava em casa, eu saía de manhã para dar aula e voltava. Então, a gente sempre fomos muito presentes na educação dos filhos. Uma tem 30 anos hoje, a outra tem 24. Então, muito presente. São 2 filhas. 2 filhas. Então, foi uma opção nossa em casa. Então, minha esposa renunciou a trabalhar fora em nome de uma qualidade de educação. Então, para a gente não terceirizar, de não levar cedo para uma creche. Então, nós cuidamos disso. Né, tal. E a gente nunca precisou muito. Então, minha esposa e eu, a gente sabe muito, a gente não precisa de muito para ser feliz. Então, até porque você foi ensinado lá atrás. A simplicidade de vida, cara. A simplicidade de vida. Então falar, o que eu preciso? Agora, depois você aprende, não, cara, você guarda um tiquinho pro dia de amanhã que é incerto, né? Então aprende a guardar um pouquinho, não gasta tudo que você recebe, não. Né? Então, e aí sim, a gente vai. E aí por aí foi a minha trajetória. Eu vejo que o dinheiro, ele é um pouco de, sei lá, de como a gente entende ele, assim. Claro, eu sempre digo, e isso vale para tudo na vida, né, cara? Nada em si é bom ou mal. O sal não é bom. O sal não é ruim. Tudo tem o valor que você dá. Entende? Então, valor é um ato de valorar. Ouro. Qual o valor do ouro para um indígena nativo? Nada, nenhum. Mas para um capitalista. Então, eu digo, o dinheiro ele não vale nada. O valor a gente atribui. A moeda é um metal. Você põe um carimbo lá valendo R$1. Enquanto o carimbo estiver em cima, está valendo. Mas se com o tempo aquele carimbo for embora, volta a ser só um metal. Valores são assim. Em tudo na vida. Algo era muito valor lá atrás, hoje não é mais dessa forma. Hoje há outros valores que lá atrás nem sequer se falava. E pro dinheiro... Você teve que rever o conceito sobre dinheiro? Sim, claro.
Muito, muito. Porque a gente é de uma... Imagina, Max Weber tem uma obra da sociologia que chama o capitalismo, né, o espírito do capitalismo, o protestante e o espírito do capitalismo, mostrando como que tem relação, né? Então aquela ideia é você pensar que o dinheiro, você foi educado assim, cara, dinheiro sujo, né? Dinheiro sujo, não mexe com dinheiro não. Dinheiro corrompe as pessoas e tal. Então você tem um tipo de formação, e depois que você cai no mundo, você tem que lidar com o dinheiro. Então, ou você aprende a lidar, né? Ou você fica infantil a vida inteira, né? Então a primeira coisa é entender que o dinheiro não tem nada de sujo ou limpo. Não, né? Isso. Agora, é Capital Inicial, quem canta aquela música? Eu não lembro, Titãs, eu não lembro. Fala o dinheiro ao menos uma vez, quem é que manda em quem? Sabe assim, você diga ao menos quem é que manda. Então é isso. Então, você pode ter, mas não se tornar escravo. Então quando fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Tem uma passagem bíblica onde Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Então quando a gente fala isso, o que você pensa quando diz lá buraco de uma agulha? A gente tende a pensar que é agulha de costura, que é um camelo gigante. E o camelo é o camelo. Só que o buraco da agulha, em Jerusalém, além da entrada oficial, tinha as entradas laterais no muro. É um buraco, mais ou menos, que o camelo passava por aquele buraco. E o camelo tem que envergar, né? Isso, só que o cara tinha que descer do camelo. Então o cara descia do camelo, puxava o camelo, tornava subir e seguia. Então olha o gesto, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, você vai, não é o rico isso, mas é a questão de quem não desce do pedestal. Entende? É de quem não pisa o chão, de quem não cai na real. Sabe, então... E quem entende que o dinheiro tem mais valor do que se deve, né? Porque o dinheiro não é para você pensar nem que ele é sujo, nem que ele é limpo. Ele está aí a serviço. Ele está a serviço. Ele vai seguir comandos. Então é a questão da mente. Quer dizer, que comando você vai dar? Para que você vai usá-lo? Então ele pode ser fonte de muita vida e pode ser fonte de muita morte. E a história tá energia, né? É isso, né? Então, aí depende na mão de quem, né? Na mão de quem. E eu nunca, para mim, é um instrumento, tal. É um instrumento. Se você tiver um instrumento, você pode fazer um bem danado. Se não tiver, Bourdieu fala muito isso, o quanto a falta do capital te distancia, o quanto o ter o capital faz você se aproximar de realidade. Então, se você não tem o dinheiro, você não tem hoje os melhores serviços da cidade, da civilidade. Né? Então, eu acho que aconteceu um pouco isso comigo, assim. Eu sempre fui muito da arte, da música, e o dinheiro sempre foi meio que secundário, assim, mas uma vez que você tem família, uma vez que você... Né, cara? Aí a coisa muda, você começa, peraí, tem alguém aqui para sustentar, é uma outra história, né? Sim, você se relaciona diferente com ele. E aí, se você puder fazer o dinheiro trabalhar para você, porque o que as pessoas normalmente fazem é isso, se você faz uma compra no cartão de crédito e você financia, ou você paga o mínimo, você vê o que é o dinheiro, juros sobre juros. Então, esse dinheiro, alguém está colocando ele para trabalhar nas suas costas. Exatamente. E se você puder fazer o dinheiro trabalhar para você, se você conseguir guardar todo dia um pouquinho, esse um pouquinho vai gerando um pouquinho em cima, e aí quando você vê, há uma dinâmica ali. Eu estou pensando na faculdade da minha filha, sabe? Eu estou pensando ali, estou pensando na minha aposentadoria, da minha esposa, entende? Estou pensando em lá na frente eu vou ter uma fragilidade natural da idade maior, e eu vou ter certas demandas que, se eu não tiver uma reserva, eu vou ficar na mão dos outros. Já vou ficar na mão de outros mesmo, mas não necessariamente financeiramente. Eu posso, de repente, lá preciso de uma enfermeira, preciso de um cuidador. Então, eu tenho condições de bancar um cuidador da mim. Não vou ter que sacrificar a vida de minha filha para ficar cuidando de mim. E teve um momento, agora financeiramente, assim, teve um momento que foi tipo uma virada de chave. Não, aqui mudou tudo. Por exemplo... Não, cara, eu acho que a pandemia mesmo agora, pandemia. Foi assim... Por quê? Por que eu falo assim, mudou muito? Mas também tem vários momentos antes, mas na pandemia mais significativamente, porque antes da pandemia, eu havia feito uma escolha.
sair da sala de aula e ficar só trabalhando com eventos, com casamentos. Certo. Então 90% da minha receita eram casamentos. Entendi. E aí chegou a pandemia. Fechou tudo, zerou tudo. A fonte de renda secou. Secou. Então eu tinha uma reserva pequena. Comemos ela toda. A ponto de então vou ter que desfazer, vou ter que vender um apartamento. Vender apartamento, morar de aluguel. E guardar o dinheiro, sabe? Render, guardar, investir. Então, e pode ser que haja mais pandemias agora, mais frequentemente, né? A gente não espera, pode ser que haja. Então, isso para mim foi muito sério. Mas aí eu comecei a dar aula na federal, mas aí eu pensei agora, ó, as cerimônias estão voltando agora com toda a força, né? Tá indo super bem. Então eu me consagrei, de fato, às celebrações, às cerimônias. Então esse foi um ponto que eu diria, a pandemia foi de fato, para quem é músico, para quem mexe com arte, quem mexe com eventos, cara, eu tenho colegas assim que chegaram à beira da morte do suicídio, né? Porque, cara, se o governo não tinha planos, né, de assistência, dava assistência para tanta gente e quem estava na arte, na música, ficou assim, né, acéfalo. Né? A gente viveu um período aqui complicadíssimo. Por exemplo, se tinha, sei lá, 100 alunos, ficou 20. Caiu 80% do faturamento com aulas aqui. Uhum. Aí a gente tinha outros serviços que ajudou a manter e por isso a gente não fechou. Mas eu vi pelo menos aí 5 amigos próximos que fecharam as escolas. E eu te diria uma coisa da música. Uma imagem. Sabe a dissonância? A dissonância. Eu sempre penso em quando você quando eu escuto uma dissonante, eu penso comigo, cara, tem uma resolução a caminho. Sabe assim, na música, esse movimento aqui está dizendo que ali tem uma resolução. É que nem uma crise. Quando tem uma crise vem do grego krinei, é passar pelo crivo. Crise significa que há uma transformação em gestação, é uma contração. Há uma contração intensa, você não sabe o que vai acontecer, mas você está vivendo uma contração. Quem já viveu várias contrações vai saber, cara, vai nascer uma coisa ali. Mas quem está no meio da contração e nunca viveu, ele quer que isso passe logo, ele não vê sentido naquilo. Então, eu vejo muito isso, as crises em nossa vida, eles são momentos de aprendizagem fundamental, né, de você amadurecer. Mas para quem tem olhar, né? Para quem tem olhar, para quem tem sensibilidade, sabe aprender com elas. Então, a pandemia me ensinou, o sair da vida religiosa, começar a trabalhar no mundo, né? Me ensinou muito. Então, eu também sou muito grato, né? Muito grato a muitas pessoas que são presença de luz na vida da gente. E aqueles que não foram, também sou grato, né? Porque eles me amadureceram muito. Então, eu amadureci muito com essas pessoas que foram causa de tropeço, né? E aí a gente vai... a casca fica um pouquinho mais dura, mas sem perder a docilidade. Eu sempre costumo dizer que eu quero morrer feito maracujá. Sabe o maracujá? Ele é tudo lisinho, né? Bonitinho, lisinho no começo e tal, só que ele é pesado, ele não tem sabor. Com o passar do tempo, ele começa a pegar cor, começa a ficar, vai enrugando, fica mais leve e vai ganhando um sabor. E aí tudo que você alimenta a partir dele traz calmaria, leveza, serenidade. E a grande vantagem, no maracujá não entra bicho. Ele não corrompe, não é que nem um bicho de goiaba, né? Então, essa ideia de morrer íntegro, de morrer virgem, que virgindade para mim é esse caráter de integridade e retidão. Quer dizer, Deus só nasce em pessoas virgens. Então, se você trabalha com pessoas, você pode ser essa pessoa virgem de caráter, que teu sim seja sim, que teu não seja não. Quer dizer, você olhar no olho e enxergar a alma. Isso para mim é virgindade. Sabe? Isso é caráter não corrompido. E ali a vida frutifica assim, sabe? Nasce assim. Então eu nunca perdi isso, graças a Deus eu nunca perdi. Quer dizer, eu não tenho uma experiência na vida em que eu tenha que chegar perto de alguém e ter que desviar o olhar. Agora, ao contrário, eu tenho várias pessoas que não vão conseguir olhar nos meus olhos por causa de golpes que me aplicaram e até hoje não. Sejam afetivos e financeiros, alguns fortes. Né? Então, financeiro, por exemplo,
um cara, um revendedor de meus livros, pegou o dinheiro da revenda de livros e nunca me pagou. Mais de 50 mil. E eu tive que bancar lá e tive que pagar a editora. Como era isso? Como é esse processo? Então, você... no caso, esse foi um caso excepcional, porque normalmente tudo feito por uma editora. Quando eu mudei de editora, uma editora de São Paulo, uma nova editora, a editora estava chegando o mês de chegar o livro para a escola. O livro não vinha. As escolas estão pedindo o livro. Começou o ano letivo, os livros não chegaram. Meu livro para as escolas não chegou. E a editora enrolando. Não, a editora, a gente não tem dinheiro para fazer o livro, não. E o livro estava na relação das escolas, estava com antecedência de 6 meses. Não, a gente não tem dinheiro. Aí eu banquei a edição do livro. A editora falou, tá, então a gente te indica esse revendedor aqui, ele revende para você no Brasil inteiro e tal. Ok, combinamos lá. Ele revendeu. Não ganhei R$1. Sumiu com o dinheiro todo. Você aí, pagou eu paguei a edição do livro e depois eu não recebi nada, nem R$1 do livro vendido. E o cara era daqui de Belo Horizonte, mudou para São Paulo e ficou por isso. E eu também nem movi, porque depois posso tentar pensar uma coisa, mover ações e tudo mais, aí ficou por aqui por enquanto. Falei. E os livros chegou para a escola? Eu fui buscar, eu fui em São Paulo buscar os livros. Aí chegaram direitinho, chegaram, tal, super bem. Aí vou trazer na próxima encontro que eu tiver, vou trazer os livros, tá? Vou trazer uns 2 aí para você e tal. Era para trazer hoje, depois eu vou trazer. Você sabe que eu vi um livro seu na Amazon, eu falei, Bebel, depois você compra esse livro para mim. Era um livro que fala os passos segundo Jesus, a filosofia de Jesus. Tá, entendi. A educação à luz da pedagogia de Jesus. Isso eu vi na editora Paulinas. Eu falei, Bebel, compra esse livro. Ela que faz as compras. Legal. Esse aqui eu vou querer ele. Bom. Esse é um livro muito legal para quem trabalha com pessoas. Jesus como mestre. Em nenhum momento do livro eu chamo Jesus Cristo. Não. Só Jesus. O homem de Nazaré. Cristo é um título. Cristo é como os cristãos leem Jesus. Mas e como é que um ateu lê Jesus? Como é que um muçulmano, como é que um judeu lê Jesus? Não como Cristo. Como mestre. Como porque os judeus eles entendiam que Jesus era o mestre, porque passou ali a idade de 30 anos, ele ensinava na sinagoga. Tinha uma escola, tinha seus discípulos. Mas não era o Salvador. Salvador. Então, nesse livro, em nenhum momento eu falo Cristo. É um recorte meu. Jesus, o educador. Então, a educação à luz da pedagogia de Jesus de Nazaré. Então, o que expulsar demônios? O que significa expulsar demônios hoje? Quando ele liberta a filha de Jairo, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Cara, olha que legal. Não é uma ressurreição literal da morte física, mas ele liberta a filha do amor doentio do pai. Então, e aí é uma releitura dos textos bíblicos, com a ajuda da psicanálise, da psicologia, da teologia, da hermenêutica, da exegese. Você vai fazendo uma releitura que faça sentido para hoje. Não estou negando outras leituras, apenas trazendo uma outra forma de ler, sem grandes pretensões. Mas, cara, isso me faz muito mais sentido. E quando que surgiu essa ideia de escrever livros? Como é que foi isso? Foi depois de se casar? Foi. Porque antes eu só estudava. Isso é uma pergunta também que eu queria fazer sobre os jesuítas. Qual que é a produtividade deles, Celito? Eles produzem livros? Ou é só estudo? Como que é isso? Não, na verdade não existem eles. Como não existe a igreja, entende? Existem os padres que são representantes e que formam a igreja. Então, os jesuítas é uma instituição? Mas são dezenas, centenas, milhares de padres. E cada um tem sua sensibilidade. Então, uns são párocos, uns têm paróquia. Outro trabalha como um cientista. Outro trabalha com indígenas. Outro trabalha como professor na universidade.
ok, esse já é um escritor, ele já vai produzir. Né? Então, assim, é multiforme a presença de atuação deles. E aí, como eu digo, eu comecei a escrever quando eu fui professor e escrevi meu próprio material didático. Depois eu senti carência, depois eu comecei a trabalhar com cursos e eu senti a necessidade de aprofundamento. Aí eu voltei para os jesuítas, como leigo, e fiz mestrado em teologia. Eu paguei meu curso. Então eu estava trabalhando e bancava lá a mensalidade no meu mestrado, né, no meu curso de teologia. Aí terminei, continuei trabalhando, depois senti maior necessidade de fundamentação, aí eu fui fazer o doutorado em antropologia, em ciências sociais. Para ter uma coisa um pouco já mais empírica, né? Quer dizer, filosofia mais abstrata, metafísica. A teologia é metafísica. Aqui, está no mundo das ideias. Então, as ciências sociais, não, ela já tem uma metodologia de ciência, né? Então já tem uma dimensão mais empírica de análise, de estudo de casos, de analisar ritos. Então já é uma reflexão que já me fazia muito mais sentido nessa época também. E conta pra gente o que é esse negócio de antropologia, mas dentro do estudo que você fez. Por exemplo, eu falo assim, teve uma prática, por exemplo, Belo Horizonte. É isso. Eu analisei na minha tese de doutorado em antropologia dos rituais, o rito de casamento feito fora de igreja. Olha, que legal. Então, o que eu peguei? Eu peguei tudo. Eu peguei os meus 30 anos praticamente de serviço e eu, claro que não ia pegar isso, mas eu fiz um recorte nos últimos 2, 3 anos e eu analisei o rito de casamento. Então, bem, com qual idade o homem casa? Com qual idade a mulher está casando? O rito, ele é religioso, não é religioso? Em que horário do dia eles casam? Onde que casam? Como é que eles pensam a cerimônia? Que eles... Então, foi em cima disso, desse universo do casal. E acabou virando um negócio interessante, porque você está estudando o seu público-alvo. Exatamente, né? Então, e aí foi muito legal, cara, fazer esse trabalho. Claro que tive que tomar muito cuidado, por causa de viés, né? Tomar cuidado, assim, porque de ficar atento para não enviesar, né, o estudo e tal. Mas foi muito legal, foi uma aprendizagem muito bonita. Ou seja, de colocar na mesa e tomar distância. Quer dizer, cara, pensa, reflete sobre isso que você está fazendo. O que isso representa em termos de sociedade brasileira? Um recorte econômico, né? Então você percebe, por exemplo, um dado. A expectativa de vida, expectativa de idade de casamento. A mulher casa na faixa etária de 30 anos. 28, 31. Aí, 30 anos a referência. O homem, 32, de 31 a 34. Então, a média de idade... Então, imagina, se um homem, a média de idade, a classe média alta. Então, só claro, o homem casa na faixa de 32 anos, a mulher na faixa de 30 anos. Quem são eles? Nessa idade. Então, já são formados, estão trabalhando, eles pagam a própria festa. Né? Então, e automaticamente vai ter menos filhos, né? Claro. Por causa da idade. Ou 1 ou 2. Isso. Então, e aí você começa a pensar, são outros tempos, né? São outros tempos. Né? E aí são várias dimensões que a gente pôde analisar com calma. E você chegou a estudar isso no passado? Por exemplo, a gente tem claro. No passado os pais casavam os filhos. No passado a idade era bem menor. Uhum. No passado a esposa tem casos até de venda, né? Tinha o dote, né? Você vendia a filha. Uhum. Aí você faz uma parte do capítulo, é um pouco o estudo da história do casamento. Né? Aí você vai passar pela história do casamento e chega agora, na contemporaneidade. Aí você passa mais rapidamente ali porque o foco é esse. Mas uma coisa que chama atenção, que seria interessante, né, para a gente poder compartilhar isso, a gente até comentou há pouco atrás, uma coisa que me chama muita atenção em todas as culturas, a mulher no casamento, ela fica à esquerda do marido. Isso me chamou muita atenção. Então, se você vai para um altar, o padre está aqui, a noiva está aqui à esquerda, aqui à direita o marido. Mas por que Interessante, isso? Eu nunca tinha. E aí eu fui ler sobre isso. E fui estudar, e ler. E aí, muito brevemente, rapidamente, claro, para não ser responsável, mas a esquerda. Então, a esquerda é o fraco, a esquerda é o impuro, a esquerda é o submisso, a esquerda é o errado,
E aí você começa a fazer outro ponto. O direito é o certo, o direito é o forte, faz direito. E aí, a porta da igreja, o Santíssimo Sacramento do altar sempre fica à direita, quer dizer, ele vai ficar voltado para o sol. Então, os músicos são prestadores de serviço, eles vão ficar à esquerda. Olha só! E aí, você pega todo um mundo, um universo de coisas. Meu Deus, não. Quer dizer, embora a gente trabalhe toda com emancipação, empoderamento feminino e tal, mas na hora do rito, se a mulher estiver do lado direito, o padre para. Cerimoniais mesmo já. Não, tá errado, volta pro seu lugar, volta. Você não pode casar. Ou seja, troca de lugar, mas tem que ser assim, a formalidade, né? Então aí fica vendo, assim, são N elementos, o feminino. E aí, uma coisa que é interessante, e hoje isso é desafiador, por que a gente olha para a natureza e fala assim, o certo e o errado, macho e fêmea, homem e mulher? Como se a nossa linguagem é binária, cara. A gente só, e se não tem essa dualidade, a gente parece que deixa de entender, parece que está faltando alguma coisa. Isso, e hoje o mundo nos desafia, cara, diz, a linguagem binária não dá conta de entender a realidade. Só que a palavra vem sempre depois, né? Quer dizer, o dicionário, ele é escrito depois que a palavra está em uso. Então você não vai esperar o dicionário, você inventa a nova palavra, cria a palavra, usa ela uns 10 anos, 5 anos, depois ela vai para o dicionário. Então, como usar hoje, que nem palavra fraternidade? O que significa fraternidade? Vivermos como frater. Frater significa irmão, mas homem, irmão, fraternidade. Aí se criou a palavra sororidade, soror, irmã. Não é só fraternidade, é fraternidade e sororidade. Homem, viver como irmãos e como irmãs. Tá, mas aí, qual que seria uma palavra que juntasse isso? Você tem que usar fraternidade ou sororidade. Percebe? Então, as nossas palavras, elas são muito limitadas. O mundo é muito complexo. Então, hoje, você tem lá, pega a questão de gênero. Que brigaiada a questão de gênero. Né? Não, porque é assim, ou é isto ou é aquilo. A vida não é assim, ou é isto ou é aquilo. Cara, então, vamos reconhecer que nós não damos conta com a nossa palavra de compreender. O mundo é muito mais complexo. Então, as palavras não expressam a realidade. As palavras não expressam o sentido das coisas. Palavras são apenas palavras, que hoje se tornam caducas. Né? E tem que traduzir, tem que buscar uma outra palavra. E aí eu trago para o casamento e diria o seguinte, como é que você explica fidelidade? O que é fidelidade? Se você for na rua ali perguntar para alguém, o que é fidelidade? 90%, ou se não 100%, vão dizer, fidelidade é você não trair. É você não trair. É? Então, olha só. E liga para uma coisa só, que é o lado sexual. Isso. Mas eu digo o seguinte, eu sou casado há 30 anos e eu nunca traí a minha esposa. Mas isso me faz um cara fiel? Olha que interessante. Hein? Me faz um cara fiel? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque se o amor passa por estações, em cada estação ele solicita formas diferentes de amar. Então a fidelidade não é a forma. A forma muda. A fidelidade é o espírito. Se hoje a minha esposa amanhece com um sorriso estampado no olhar, olha que beleza, que leveza. Mas quando amanhece com aquela tromba, aquele bico? E aí você se pergunta, cara, devo abraçar? Devo beijar? Devo dizer algo? E aí, naquele momento, eu percebo que eu preciso, em nome da fidelidade, eu dou 2 passos para trás. Porque ela não quer ser tocada. Ela só quer saber que eu estou por perto e que eu me deixo encontrar, respeitando o seu tempo, respeitando o seu ritmo. Fidelidade. Porque minha esposa não é minha mulher não é minha. Nós nos escolhemos livremente, mas ela não é minha. Como eu não sou dela. É um compromisso de evolução espiritual. A gente se escolhe diariamente para evoluir. Mas não há posse. Não há posse. Né? E aí, como você entender fidelidade? Depois que falo, a palavra, ela é muito limitada. Há um sentido muito mais profundo. Captar o sentido é mudar, às vezes, a palavra. Né? E aí, na vida 2 tem muito isso. Né? Eu gosto muito de alguns elementos da música, por exemplo, na partitura não tem a pausa? Certo.
Tem a pausa. Então, quando você, um casal, vai fazer um projeto, eles têm que inserir pausas. Programadas. Programadas. E lá também na partitura não tem a fermata? Não tem lá a fermatinha lá? É a continuidade até quando quiser, né? Você suspende ali e retoma quando você achar que é a hora. Entende? Olha que legal, cara, essa imagem da música para a vida 2. Tem momentos que você tem que suspender. Peraí, não, faz isso não. Suspende, larga isso para lá, suspende, faz um negócio aqui, mantém. Opa, ok, podemos retomar. Então, isso é fidelidade. Tá? Isso é fidelidade. O que é necessário fazer para que o espírito não se perca. Os verdadeiros adoradores de Jesus são em espírito e em verdade. Ele sai da letra, sai um pouco da letra. E isso é difícil para as pessoas, é difícil. Porque nós vivemos uma cultura machista, patriarcal, androcêntrica. É o homem que tem a última palavra, ele que manda. Então, uma cultura assim é difícil. Então, você ser um pai em casa, um marido que trabalha em casa, que lava a louça, que seca, que ajuda a fazer almoço, é outra relação. Então, acho que isso eu aprendi muito na vida religiosa também. Esse é um valor que eu aprendi muito. E é interessante porque na sua vida religiosa você aprendeu a ser completamente independente. Não é? Tipo assim, você lava a sua roupa, você faz a sua comida. Isso. Com uma grande... E acaba que a nossa cultura tende a depender da mulher para essas coisas. Uhum. Não é cultural isso? Eu aprendi que você tem que se virar, isso sim. Embora você nunca tivesse que se preocupar com outras questões, que você estava numa instituição que te cobria por tudo, né? Que te abancava por tudo e tal. E sim, e hoje o mais difícil que eu diria é essa educação afetiva, de você fazer parceria com a sua esposa, sabe? Com o seu marido, com a sua amada, com o seu amado. Quando você escolhe alguém, você escolhe por afinidade de alma. Você pode não ter consciência. Eu nunca tive consciência que quando eu escolhi a minha esposa, eu não sabia. Eu escolhi minha mãe. Cara, eu casei com minha mãe. Eu não sabia, velho. Depois que fui ver, cara, é minha mãe, velho. Muito parecido. Porque no fundo a relação que você tem com a mãe... Mas tem um filósofo que fala isso, não tem? Tem na psicanálise. Tem, o Freud, né? Isso. Aí você faz uma leitura, ou seja, a gente introjeta muito da mulher ideal, ela está aqui. Ela está aqui. Então você vive uma experiência amorosa aqui, vive uma experiência aqui. O que acontece? Quando fala, mas por que você ficou com fulano de tal e não fulano de tal? Tá frio isso aí. Por que você ficou com fulano de tal e não fulano de tal? Uma arrepiada aqui. Aí eu falei, cara, o santo bateu. O santo bateu. Então, há uma afinidade. Então, quando você escolhe por uma afinidade de alma. Só que essa escolha é para quê? Entende? E aí eu insisto, cara, e nós nos escolhemos para a gente evoluir moralmente, eticamente, especialmente. Financeiramente vai vir junto também. Aí volta no início, né? O ser humano em constante construção. É isso. Então as pessoas às vezes esquecem isso. Então quando você tem essa consciência de, cara, nós nos escolhemos para evoluir, como é que você age quando o outro erra? E ali, no erro do outro, é que você mede quem você de fato é, a atitude que você vai ter. A empatia, Sabe, o estender a mão. Meu amor, todo mundo erra, bem. Vem cá. Olha, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode aprender com isso? Então, saber quem está ao meu lado, né, cara? Nós estamos juntos. Então, essa escolha. Então, outros não. Pega o erro, aí desce 10 mil cachorros em cima dela. Porque isso que é aquilo, eu te falei. Julgamento. Acho que a vida é tão leve, ela pode ser tão leve. Ela não precisa ser dessa maneira doentia, pesada que as pessoas vivem. Agora, isso tem a ver com o quê? Eu acho que isso tem tudo a ver com meditação, sabe? A filosofia ajuda demais, mas também a atitude contemplativa e meditativa. Então, se você não tem essa atitude da contemplação, da reflexão, seja da oração ou da meditação, do pensar, como é que vai ser meu dia, aquilo que diz da conexão, né, consigo mesmo, é isso que torna uma pessoa diferente. Porque o que diferencia as pessoas é a maneira como elas lidam com aquilo que lhes acontece. A mesma coisa pode acontecer. Deixa eu te contar um pouquinho. O que a gente faz todo dia aqui?
O Felipe tá entrando na onda também. Ele legal. Chega às 8 horas. E às vezes eu tô fazendo isso, aí o horário que ele tá chegando, né? A gente para ali fora só pra contemplar um pouquinho. E é coisa de, sei lá, 5 minutos, né, Felipe? Uns 10. E é pouco tempo que a gente para ali, olhando pra árvore ali, só contemplando. A gente zoa, né? Eu chamo isso com o Israel, eu chamo isso de boot. É a hora do boot. Eu faço isso com o meu filho também, de vez em quando. Olha só, isso... pode falar. E esse momento é o momento que você está chamando de meditação. É o nosso jeito de fazer isso, às vezes até de forma inconsciente, né? Que a gente para, contempla e agradece. Acelera, né? Isso. Tem uma coisa que eu faço, um tipo de meditação eu faço de mais ou menos de 40 em 40 dias. Mais ou menos um mês. É de 40 em 40 dias eu faço. Eu não conto o dia certinho, mas uma vez por mês, mais ou menos. É a meditação da minha morte. Né? Então eu medito a minha morte. É o seguinte, então eu pego o celular, deixo do lado, eu programo o celular para daqui 1h15. Então 1h15 a meditação. Tem o bip lá, o despertador do celular. Eu me programo para acordar com ele. Tá. Então eu deito no chão, no tatame. Tem um tatame lá onde eu faço meu yoga, meu pilates ali. Eu deito ali. Muito bem. Eu relaxo, tento sair do corpo, né? Assim, tal. E eu medito a minha morte. Então eu morri, eu estou deitado no caixão. E as pessoas agora vêm beber o defunto. Né? Eles vêm beber o defunto. Então eu vejo todo mundo chegando para ver o celeito. Eu vejo uns ficam lá embaixo, eles não sobem, ficam lá na rua bebendo, tomando cachaça, conversando, rindo, contando piada. Eles não vêm, nem sobem aqui não. Outros entram. Aí eu estou lá deitado e vejo um, vejo o rosto do outro, vejo o rosto do outro. Não. E aí o que acontece? Eu começo, vem na minha mente experiências que eu vivi com essas pessoas. Vem imagens, por exemplo, de um fulano de tal veio me visitar, um amigo meu, que eu conheço há tantos anos. Eu nunca falei para ele o quanto eu gostava dele. Eu nunca na vida falei para ele o quanto eu gostava dele. O quanto eu aprendi lá, aquele dia, quando ele tomou aquela atitude lá, aquilo mudou minha vida. Eu nunca tinha dito isso para ele. Aí vou meditando. Aí, quando vejo, estou acordando, passou 1h15. Eu começo a voltar. Aí, quando eu acordo, eu sinto meu corpo, eu vejo lá, vou lá dar um beijo na minha esposa, vejo minhas meninas no quarto dormindo, volto. E aí... Que interessante. E aí, agora eu volto e eu vou para o serviço. E no serviço, eu encontrei aquele cara aqui na meditação, eu havia falado que eu nunca tinha dito para ele. E o que eu vou fazer agora? Eu vou falar para ele. Então, o que acontece? Quer dizer, você projeta, claro que você projeta ali, mas você tem a oportunidade de ressignificar a sua vida. Então, de 40 em 40 dias, quando eu medito a própria morte, é muito isso, é em função de uma vida melhor, de viver mais leve. Não é por nada que lá no hinduísmo, lá atrás, as pessoas na quarta estação da vida, eles optam pela mendicância. Eles optam pela mendicância, porque lá eles não acreditam em ressurreição, é reencarnação. Né? E aí, para reencarnar, você tem que ser leve. Quanto mais apego às coisas, mais pesado fica o processo de evolução. Então você não consegue evoluir. E aí você se desapega de tudo, vira mendicante e se entrega às mãos dos deuses, da benevolência das pessoas. Então você fica leve e no processo de evolução isso é maior. Então esse tipo de meditação, ele me ajuda muito a, sabe, desapega. É isso. A nada você tem que ficar apegado. A nada. Nada, ninguém, nada. Apego não. Estima, cuidado, mas ninguém é de ninguém, então não apega não. Não precisa, nem deve. Que é diferente de dar valor, né? Você dá valor, mas você não está apegado. Porque o apego, o que o apego é? O apego é uma apropriação indevida. Eu lembro quando você fala apego, eu lembro do Senhor dos Anéis, meu precioso, o Sméagol. É por aí, mano. E é que bom que eu conheci você, menino. Conheci você pela música, né? Também, que bom. Aí eu tô aqui. Agora, nova fase da minha vida, eu aposentei. E eu pensei, cara, quer saber de uma agora? Agora eu vou aprender acordeão. Que na minha família tem encontros de família. Eu sei que meu irmão adora acordeão, meu cunhado adora acordeão. E ninguém lá em casa toca. E eles falaram um dia, cara, isso, tem uns 4 anos, meu irmão Orcídio, mais velho, falou assim, nossa,
como é que ninguém da família aprendeu acordeão, né, cara? Nossa, instrumento maravilhoso. Isso tem 4 anos. Tem 4 anos. Ninguém da família aprendeu acordeão. Então eles vão tudo assustar quando te ver tocar. Aí eu falei, cara, quer saber de uma, bicho? E outra coisa, mudou. Esse cara depois você vai ver isso. Meu cunhado. Um dia chegou um músico. Ele tocava acordeão num conjunto do Rio Grande do Sul. Música gauchesca e tal. Aí ele chegou num condomínio para fazer uma visita a um amigo, que era amigo comum desse meu cunhado. Meu cunhado tem uma Todeschini vermelha, 120 baixos, uma gaita, chama gaita, né? Aí levou para lá. Não, cara, me veio. Eu fui junto com ele. Ele foi quase chorando de emoção. Entregou a gaita para ele. Você acredita que ele não tocou nada? Nem um arpejo ele fez, nada. Não, eu não sei mais tocar. Eu pensei comigo, cara, se eu sei tocar violão, eu posso ficar 20 anos sem tocar. Mas que eu vou pegar alguma coisa, eu vou fazer. Não é possível. É igual andar de bicicleta. Ué. Não é possível. Mas como? Não, o cara ele pegou o acordeão na mão e ele ficou conversando. Não, eu não lembro mais. Mas nem de fazer um acorde, nem de abrir o fole. Eu acho que todo mundo criou uma expectativa dele e ele ficou com receio, né? Ficou tão frustrado. Bloqueio, né? Aí naquele dia, porque eu tinha vindo do oeste catarinense da casa do meu irmão. Aí uma semana depois eu estava na casa do meu cunhado, eu estava fazendo aquela visita do sul, visitando, e aconteceram as duas coisas relacionadas com o acordeão. Fortes, intensas. Eu vou comprar um acordeão. Eu fui atrás, alguém que me ajude a comprar um acordeão. Aí eu liguei, falei, algum professor, alguém... Aí eu cheguei ao Max Marreiro. Aí, quero aprender acordeão e tal. Celito, tá, ok. Como é que é? O que você tem de dinheiro? Como é que... Aí combinamos, cara. Para mim tá bom, esse sim tá bom, esse preço tá bom, para começar, para estudar, porque se eu continuar, ele continua sendo bom. Não vou comprar uma coisinha que se eu ficar razoável, eu tenho que trocar o acordeão. Aí ele me deu uns passos iniciais, tal, método tal, beleza. E eu comecei a estudar. Em casa mesmo, sozinho? Isso, aí vai. Um dia eu encontrei Serginho no curso da Paula, né? Da Paula. Ele tocava, Serginho, ele me passou algumas músicas também, só que ele não escreve por partitura, ele tem outro tipo de notação, tal, diferente. Tá bom, beleza. Aí, mas meu estilo é assim, é de dar em casa. Eu estou estudando. Então agora aí eu fui pro solo, né? Fiz violão solo, estudei solos, pegava a partitura e solava. Como eu conheço teoria musical, aí eu fazia as partituras, escrevia, tocava as partituras. Agora eu estou noutra fase, então falando, não quero isso não. Agora eu quero pensar no encontro da família, velho. Quando a família se encontrar, aí você faz um solo inicial da sanfona, da gaita, e emenda com um vocal, com um canto. Aí tudo é festa, né? Tudo vira festa, cara. E nada de pauta, de partitura. Não, aí vai de có. Só que aí, tô nessa fase, não, peraí, mas eu tocava essa música em dó, mas eu não consigo cantar ela em dó. Então eu vou transpor para lá, vou descer ela para lá, que aí dá para tocar e cantar junto, porque esse negócio de você chegar lá, tocar, e aí quem canta? Ninguém canta. Né, estou estudando acordeão e fazer vocal junto para aprender. E foi assim que eu cheguei a você aqui, né? Para a gente poder trabalhar isso junto, crescer. É bonito e vai dar certo, né? Isso é legal. É legal, cara. O acordeão é um instrumento que ele está sempre te avacalhando. É muito pesado, é muito difícil, mas o resultado final, nossa, não tem instrumento mais bonito. Ele é muito legal. É legal. Eu toco sentado, né? Ele é pesadão, toca sentado, não precisa ficar em pé, não. Você sentando, a lombar aqui já agradece. Ficar sentado, a lombar agradece, né? Celito, mas que história de vida, hein, rapaz? Então, é um trechinho, é uma pitadinha, né? Mas eu gostei demais e aprendi muito. Eu posso até te falar os pontos que eu guardei, assim. Quando você falou da sua meditação, de como que você começa o dia, eu me identifiquei, porque eu acabo que eu faço um pouco disso, não dessa forma, mas... E isso é um jeito de você se desligar e a vida não ser tão no automático. Porque
Você para pensar no seu dia, você imagina como vai ser. Aquele momento você realmente é como se tivesse. Não, peraí, deixa eu respirar. E você raciocina no seu dia, né? Você pensa no seu dia. Então eu gostei disso, porque eu me identifiquei. E você contou outras coisas legais também, importantes para mim, e que eu aprendi com isso. Olha só para você ver, a gente cria tanto preconceitos, a nossa cultura ela é tão preconceituosa, e quando você para uma conversa dessa, você acaba se colocando num lugar, né? Pô, peraí, não é bem assim, o julgamento não é legal. Não é? Então a gente acaba aprendendo com isso. Obrigado. Valeu. Obrigado de coração. Esse papo foi muito bom. Chique, valeu, Guri, obrigado. Muito tamo legal. Tamo junto. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Você pensa, os fios vão sendo construídos, né? E aí a gente vai. Claro que as ofertas são feitas, os convites são feitos. Você pode dizer sim ou não, né? E a gente diz, eu sempre digo, diga sim que você cresce junto, a gente soma junto, né? Forma parcerias. Tá aberto, né? Tá aberto para as experiências, tudo é aprendizagem, né? Legal demais. Legal, agradeço. Valeu, galera! Show, tudo de bom para vocês. Satisfação, viu? Grande Celito. Boa. E quantos livros já foram escritos, Celito? Uns 44. 44. Tô lá no 45º agora, né? Escrevendo lá.